Então vamos falar um pouco de drogas. Por que não, professor, legalizar as drogas? A pergunta é essa. Agora eu quero fazer um comentário. Eu já disse aqui nos bastidores para vocês que eu estive várias vezes na Holanda. Conheço de perto lá como funciona a questão cultural do uso da droga lá na Holanda. E é um país de primeiro mundo, é um país muito desenvolvido. Muito desenvolvido. E por que isso não acontece aqui no Brasil? Nós sabemos que a droga é um elemento presente na sociedade, ou seja, está no dia a dia das pessoas. Tem aqueles que são doentes, que são viciados, que roubam para usar droga, enfim. E tem aqueles que usam para lazer. Eu conheço vários. Não é? Por que não legalizar isto? Por que não evitar o tráfico de droga legalizando a droga como foi feito na Holanda? E outros países. No Canadá hoje também é assim, né? Legalizado. Do ponto de vista do direito, os chamados direitos fundamentais, eles são bens a serem protegidos. Então, quando eu falo em direito à liberdade, não é o direito à liberdade para tudo, porque se eu pensar para tudo, esse direito pode ser autofágico, ele pode ser autodestrutivo. A Holanda, por exemplo, tem o direito ao suicídio assistido assegurado, inclusive, para menores de idade com consentimento dos pais. A pessoa pode chegar, está deprimida, vai numa clínica e solicita uma injeção letal para ela morrer e tal. Eu poderia imaginar isso como direito de liberdade para não existir. Se eu não tenho a existência, eu não tenho mais liberdade. Um direito autofágico, direito de ser livre para não ser livre, né? Inclusive lá também os idosos, né? Eles, quando chegam a certa idade, eles migram para outros lugares, porque lá defende-se eutanásia, que os parentes possam consentir em cessar um tratamento quando a pessoa não tem mais consciência para ela mesma escolher. Os idosos ficam com medo de morrer, com medo dos próprios filhos, e migram quando chegam a uma certa idade. Então, é um ambiente também que não é muito saudável do ponto de vista da importância do ser humano. No caso lá nós temos a legalização ampla do aborto também. Nós temos homossexuais e prostitutas em vitrines para serem escolhidos. Como mudar para a Holanda, viu, Márcio? Né? Como se fosse um produto, uma mercadoria. Então ali você tem uma coisificação do ser humano. Num lugar que você, num aspecto, fala de ampla liberdade, você amedronta os idosos, você põe homens e mulheres em vitrines como se fossem coisas para serem escolhidas, né? Isso em ambiente público. Então parece que eles perderam a noção da dignidade humana, porque coabita lá uma ampla liberdade autodestrutiva com, ao mesmo tempo, uma coisificação do ser humano. No caso das drogas, é uma liberdade para não ser livre. Eu vou defender aqui, para mim a pessoa é livre e faz o que quiser. Bem, depois que ela entra no mundo das drogas, ela mostra-se livre para sair. Então, é uma liberdade autofágica. E quando ela entra nesse mundo das drogas, ela perde não só a sua liberdade, ela perde também, muitas vezes, sua sanidade, sua racionalidade. Consequentemente, ela não vai poder mais ter direito à educação, porque não é educável mais, não vai ter direito à informação, porque ela não tem mais noção de informação. Eu estou terminando por destruir dela todos os direitos assegurados. Proteger a liberdade é proteger um bem. Então, não é a questão, essa é a liberdade, eu faço o que eu quiser. Não, eu tenho que fazer com a liberdade aquilo que mantém a liberdade, né? Então, nós temos que pensar dessa maneira. Quando entra o problema da legalização das drogas, entra um problema também de propriedade privada. Então, uma pessoa, por exemplo, viciada em drogas, ela está desesperada pela droga, ela começa a furtar coisas do seu pai, da sua mãe, vender e trocar e tal. Isso termina ameaçando a propriedade de outras pessoas. Então, o problema deixa de estar na esfera da liberdade dela para tirar a liberdade e a paz dos outros. Então, o professor acredita que não há o uso recreativo da droga? Eu acredito que o uso recreativo da droga é só um pretexto para abrir as portas para um uso amplo, né? Eu acredito que quem fala no uso recreativo não quer só o uso recreativo. Ele fala porque isso é um discurso mais suave, é um eufemismo que abre uma porta. Alguém já disse que hoje em dia muitos desses grupos assim que querem reelaborar a sociedade, eles trabalham com teorias de círculos. Então você tem aqui um círculo maior,
um ciclo menor e indo outro ciclo mais para o centro. Então, por exemplo, uma pessoa que defende ideologia de gênero, ele começa falando da violência contra a mulher e tal, aí depois nós temos que proteger a mulher, o gênero feminino, mas o gênero também feminino envolve o trans e tal, aí ele vai chegando na ideologia de gênero. Ele começa com alguma coisa que sensibiliza todo mundo humanamente, mas aí ela vai aprofundando. Então a pessoa vai defender, por exemplo, a legalização das drogas, ela faz uma marcha na rua com a bandeira para legalizar a maconha, mas ela não quer só a maconha, ela quer a cocaína, quer a heroína. Isso é para enganar. Mas essa é a sua opinião, né, professor? Não é o que acontece. Por exemplo, eu conheço... Não, isso é estudo científico. Aqui em Fortaleza foi legal... Isso é estudo científico. Tem Isso é ciência. Então vamos falar de ciência. Aqui tem um rapaz que tem uma anomalia, sei lá, qual tipo de doença que ele tem, eu não me lembro. Até conversei com ele no telefone que eu queria entrevistá-lo. Ele é uma das 6 pessoas que existe no Brasil que tem autorização de plantar e usar a maconha, tá? E já foi provado que o cannabis, o uso do cannabis em muitas situações de epilepsia e tal funciona. Isso é ciência. Só ela, é? Só a maconha. Não tem alternativa. Na questão da recreação, eu estou aí na sociedade e não sou hipócrita, eu tenho vários amigos que usam drogas e não é por causa disso que eles são viciados, são loucos, querem consumir aquilo, eles vivem e usam de forma recreativa. Então eu acho que precisaria criar tentáculos na discussão drogas. Para que, como é... Porque não dá para a gente generalizar dizendo assim, não, você que procura o cannabis, a maconha, você não quer a maconha, você quer cheirar a cocaína. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Entendeu? Nem sempre é assim. Existe a questão recreativa? Existe a questão recreativa. Por que não? A faculdade, o senhor dá aula na faculdade, o senhor sabe que... Para cada um que conseguiu ficar só nessa fase recreativa, você encontra centenas que não conseguiram parar. Não tem uma estatística. E foram adiante. Claro que tem. Claro que tem. E foram adiante. Eu dificilmente conheço uma pessoa que ficou só nessa fase recreativa e que não quis experimentar uma droga mais forte. Então, eu acho uma coisa muito perigosa. Até porque a legislação, ela tem um efeito pedagógico. Aquilo que você descriminaliza ou aquilo que você criminaliza, né, vai influenciar a perspectiva das pessoas, principalmente dos jovens. Então a lei tem um efeito pedagógico. Se aquilo que num primeiro momento era um crime, agora vira um direito à liberdade, então eu estou dizendo que aquilo ali é uma coisa boa, que é uma expressão da minha liberdade, como qualquer outra expressão. Então eu devo pensar em como eu vou estar educando e formando os jovens. Entendi. Né?